Entidades protestam contra o ataque do presidente Bolsonaro a uma jornalista com base numa postagem falsa na internet. Notícia falsa mesmo. Então vamos falar de notícia falsa? Tá? Eu acho que a gente tem que chegar no ponto culminante aqui. Tá? Notícia falsa é isso aqui, blog do Noblar. Essa é da tua empresa. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de Silêncio de Cunha. Por que o Laro Jardim escondeu o áudio para revelar só 21 horas depois? Porque no áudio não estava essa informação. Vocês quebraram a economia do Brasil com essa notícia. Um comentário do presidente Jair Bolsonaro numa rede social contra uma jornalista gerou muitas críticas. Bolsonaro se baseou em informações publicadas originalmente num site francês, mas o próprio site disse hoje que as informações são falsas. O site quer correr das responsabilidades, mas o jornalista francês Jawad Halib confirma que é verdadeiro. Fake são vocês, Globo lixo, confira aí. Entretanto, o jornalista francês que publicou os áudios aponta que ela se mostra bastante entusiasmada ao dizer que suas reportagens têm potencial para prejudicar o presidente. Os áudios foram publicados originalmente pelo jornalista francês Jawad Halib no site Mediapart, em um artigo em que questiona os rumos da imprensa. No artigo, Halib afirma que, analisando a militância entre jornalistas, queria buscar os fatos por trás da cobertura sobre o novo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Para isso, utilizou como fonte um estudante de uma universidade britânica que analisou jornalistas anti-Bolsonaro. O jornalista relata: nos interessamos, no começo, por alguns jornalistas anti-Bolsonaro, claro, e depois, pouco a pouco, a lista foi se reduzindo e se concentrou nos artigos de uma jornalista que era virulenta a respeito de Bolsonaro. Essa jornalista do estado de São Paulo se chama Constança Rezende, a primeira jornalista a publicar artigos sobre Flávio Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro. Fizemos uma sondagem e depois, por sorte, no âmbito das pesquisas de meu estudante, certificadas pela universidade, a jornalista aceitou uma entrevista telefônica que nós gravamos para compreender suas motivações. Ai, que burra! Dá 0 pra ela! Ao final, saímos com um registro que desenha uma imagem catastrófica das mídias locais e das instituições governamentais. Isso é uma vergonha. O presidente Jair Bolsonaro fez um comentário em uma rede social. Escreveu: Constança Rezende, do estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo. Da onde vem a miséria? Do Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. O presidente se baseou em uma publicação de um site de apoiadores dele. Bolsonaro republicou uma gravação postada no site que mostra a interpretação distorcida de uma resposta em inglês da repórter durante uma conversa com um suposto estudante interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. I only do that. I think third days doing only this case because this case can compromise, ruin Bolsonaro. A repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, mas não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. É jornalista que fez parte dessa história. É jornalista que fez parte dessa história. Só que não. O jornalista francês enfatiza que a jornalista brasileira utilizou dados sigilosos obtidos ilegalmente e que escolheu o momento de sua divulgação para prejudicar o presidente. E afirma: sejamos claros, não sou partidário de Bolsonaro, mas acho que utilizar o poder da imprensa para atacar um presidente através de seu filho é, de toda forma, bastante distorcido e inaceitável para o jornalista que eu sou. Ouça a íntegra do texto publicado por Jawad Halib, traduzido do francês. Que discordemos dos políticos, quaisquer que sejam suas opiniões, suas atitudes, suas posições, suas convicções,
Que a opinião pública condene esses políticos em praça pública por crimes contra a humanidade não é menos importante que nosso rigor jornalístico deve permanecer a regra fundamental de nosso ofício, apesar da ferocidade animal de alguns regimes políticos que podemos ter em frente, com pedidos de destituição, de prisão, de guilhotina lançados nas ruas de Washington, Budapeste, Roma, Viena, Brasília, parecidos com aqueles da caça às bruxas na Europa, em 1560 a 1580, que queimava as mulheres e seu suposto poder enquanto invocava a Deus Pai Todo-Poderoso. Minha especialidade de jornalista documentarista sempre me incitou ao rigor. Essa foi minha primeira preocupação antes de cada investigação, cada realização de um documentário. É, aliás, a regra entre milhares de meus colegas em todo o mundo. Lançar luz sobre um evento, vê-lo e fazer vê-lo, explicá-lo ao público com absoluta honestidade, objetividade e exatidão. Quem, onde, por quê, como? Se nos documentários criativos a investigação fica a serviço da criação, com um propósito e um posicionamento a favor de uma causa, na reportagem, as news, a imprensa escrita, a tomada de posição, a tomada de partido, a militância não são parte do campo de ação do jornalista. A militância não é bem-vinda nessa parte do nosso ofício, a não ser, claro, quando se trata de colaborar abertamente com um partido ou um homem político, por exemplo. As mídias têm uma influência sobre as pessoas e sobre a opinião pública e não há nenhum lugar para a propaganda partidária, a manipulação que infelizmente nos privaria de nossa liberdade e nos submeteria a este ou aquele partido político, movimento e influência. As mídias podem nos entupir de informação a seu bel prazer, nos induzir ao erro. Desde sua eleição à presidência do Brasil, Bolsonaro intriga, incomoda, interpela. Face à invasão midiática na condição de jornalista, eu me fiz a seguinte pergunta: e se eu revirasse de perto o que se escreve sobre ele e tentasse separar o verdadeiro e o falso? E se eu verificasse os fatos, fact-checking? Encarreguei então uma de minhas fontes de trabalhar comigo sobre esse assunto, de fazer uma pesquisa sobre as reações das mídias em relação ao novo líder brasileiro. Caía bem que o trabalho de conclusão de curso da minha fonte, um estudante de uma famosa universidade britânica, fosse sobre essa temática. A chegada de Bolsonaro é uma enorme reviravolta na paisagem política brasileira que conheceu uma elite corrompida. Assim, nos interessamos no começo por alguns jornalistas anti-Bolsonaro, claro, e depois, pouco a pouco, a lista foi se reduzindo e se concentrou nos artigos de uma jornalista que era virulenta a respeito de Bolsonaro. Essa jornalista do estado de São Paulo se chama Constança Rezende, a primeira jornalista a publicar artigos sobre Flávio Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro. Fizemos uma sondagem e depois, por sorte, no âmbito das pesquisas de meu estudante certificadas pela universidade, a jornalista aceitou uma entrevista telefônica que nós gravamos para compreender suas motivações. Ao final, saímos com um registro que desenha uma imagem catastrófica das mídias locais e das instituições governamentais. Fake news! Fecha aspas. What?